Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar do ódio que os protestantes têm à Sagrada Escritura. Não basta eles terem ódio à igreja, ódio a Jesus Cristo. Eles têm ódio também à Sagrada Escritura. Não vou dizer que são todos os protestantes, mas o princípio protestante é de ódio à Escritura, à igreja e a Jesus Cristo. Uma vez que cada um deles é um Jesus Cristo em potencial, né? Ainda mais dos desigrejados, que eles se proclamam a eles mesmos, né? Igreja. Então o que acontece? Né? O ódio protestante à Sagrada Escritura e ao Cristo já começa quando eles aceitam o Concílio de Jamna, que é um conselho, né, judaico para acabar com o cristianismo. Então como é que você se diz cristão, que ama Jesus Cristo, e aceita um conselho que é para acabar com Jesus Cristo? Tirar Jesus Cristo da história? Não é uma incoerência? Mas coerência não é o forte do protestantismo. O importante lá é protestar. E vejam como eles têm ódio a Jesus Cristo e à Sagrada Escritura. Em Mateus 22, 29, né, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 29, Jesus fala, né, qual é o erro dos protestantes. Eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aí Jesus Cristo, para explicar a ressurreição, faz uma referência ao livro de Macabeus, ao qual os protestantes, né, os rebelados, se negam a aceitar aquilo que o próprio Cristo determinou como escritura. Não importa qualquer argumento que se tenha deles para dizer que não é válido o livro de Macabeus. Aliás, os argumentos protestantes, né, quanto os livros que eles acham que são apócrifos, são ridículos. Ridículos. Aqui nesse canal eu já desfiz vários, né, desses argumentos esdrúxulos. E o pior é que é o seguinte, cara, eles proclamam a sola escritura. Ora, se você proclama o amor à sola escritura, a lógica, meu irmão e minha irmã, é você estudar a escritura. Ter amor à escritura é estudá-la, é examiná-la, é tentar entender o texto. E não tirar o texto do contexto para arrumar pretexto. E a primeira coisa que o protestante, se ele fosse honesto, se ele amasse as escrituras, né, uma coisa básica, né, para esse entendimento era saber ler português, ao qual o protestante não sabe. Muitos protestantes que eu debato nas redes sociais têm um português muito pobre. O exemplo disso é Mateus 16, 13, 23, ao qual eles dizem que a pedra é Jesus Cristo. Ora, em português, você não pode usar tu para se referir a si mesmo. Né? Então, jamais se usa tu ou esta, que é uma segunda pessoa, para se referir a si mesmo. Quando Jesus Cristo fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está se referindo à figura petrina, a Pedro. Né? E o protestante, ele ignora isso. Mas, se ele tivesse lógica, um mínimo de lógica, no mesmo texto, Jesus Cristo, né, diz que, fala assim, tu és para mim pedra de tropeço. No mesmo texto. Então, ora, quem seria a pedra de tropeço ali? Pela lógica protestante, seria o próprio Jesus Cristo. Mas é aquela coisa, coerência. Português não faz parte do protestantismo. Se fizesse, mais da metade das igrejas protestantes aí afora fechariam e se tornariam católicas. Outra coisa que prova, tá, um total analfabetismo protestante. É impressionante. E o desconhecimento bíblico. Porque eu falo ali, o protestante lê apenas 20 versículos, gente.
São só 20 versículos que eles decoram. Eles decoram versículos. Vão ao culto que eles prestam, que é só com palavras. Está longe o coração deles de Deus. Está longe deles o coração da Bíblia. Porque eu falo, se você é protestante e não tem um estudo sério da Bíblia, seu culto é vão. Aliás, o protestante ele não pode fazer culto a Deus, primeiro porque ele não tem sacerdote. E segundo que eles não têm sacrifício. Não existe culto a Deus que não haja sacrifício. Isso é uma coisa que o protestante também ignora. Mas vamos para o próximo tópico. Como o protestante ele é analfabeto. Romanos 16. Eles dizem que Paulo cita um monte de gente que está em Roma, menos Pedro. Gente, isso é o cara ser completamente analfabeto. Paulo não saúda ninguém que está em Roma. É só você ler o texto. Se essa viseira de Satanás, você ser levado pelo orgulho, pela rebeldia, e conhecer português, que você vai ver o que é o seguinte, ele começa dizendo que saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, pela minha vida, eles expuseram suas cabeças. Isso lhes agradeço, não só eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Aonde é que Priscila e Áquila estavam morando quando Paulo escreve esse texto? Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Que eles foram expulsos de Roma. Então eles não poderiam estar em Roma. Correto? E a casa deles está na Ásia. Por quê? Porque Paulo continua dizendo, saudai meu querido Epineto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. O próprio texto diz que Paulo está escrevendo da Ásia, que as pessoas estão com ele na Ásia. No versículo 6 ele fala, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Aqui é Nossa Senhora. E os protestantes dizem que Paulo não cita Maria. Beleza. Versículo 7, ele fala duas pessoas que estão com ele na prisão para saudar. Gente, Paulo ainda não tinha ido a Roma. A carta dos Romanos fala isso. Como é que os caras podiam ser companheiros de prisão de Paulo, estão presos com ele em Roma, e Paulo está escrevendo a carta de Roma aos romanos, e Paulo diz que não tinha ido ainda a Roma, porque já tinha um apóstolo pregando lá antes dele, e ele queria pregar aonde o evangelho não tinha sido pregado. Isso tudo está na carta aos Romanos, que o protestante ele não lê, ele não consegue ler. Paulo fala assim, ele queria pregar aonde não houvesse tido fundamento. Fundamento dentro da Bíblia são os apóstolos. A nossa fé é fundamentada nos apóstolos. Ele está falando de Pedro. Pedro que foi pregar em Roma. Então as pessoas que Paulo está mandando os romanos saudar não estão em Roma. Imagina Paulo, nunca tinha ido em Roma, ele conhece já um monte de gente que está lá. É de doer, velho, é de doer. Entendeu? É de doer. Como é que pode esses caras serem tão ignorantes assim? Eu falo, isso é puro ódio. Entendeu? Cara, e pra você ver como é que é ruim eles decorarem os versículozinhos. Por exemplo, Romanos 3, versículo 10, que ele diz que todos pecaram, por isso que Maria pecou. Se você ler o texto, tá? Paulo está falando no Antigo Testamento, tanto é que ele diz, olha, no Antigo Testamento não havia nenhum justo. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? No Novo Testamento você tem Lucas, Simeão, que era um homem justo, José, que era um homem justo, tanto José de Arimateia, que era membro do conselho, como o pai de Jesus. Quer dizer, eles pervertem a Bíblia, botam um ponto contra o outro, porque se você diz que todos pecaram, também não pode ter nenhum justo dentro do Novo Testamento.
Então o que Paulo está ali falando? Que todos pecaram no Antigo Testamento. Paulo até bota 3 pontinhos, né, ali em Romanos, que ele está interrompendo o pensamento para continuar mais adiante, ao qual ele continua dizendo, em Romanos 6, que aqueles que estão sob a graça, o pecado não domina. Esse detalhe eles pulam, porque eles só decoram versículos. Eles não leem a Bíblia Sagrada, como se deve. Comparando versículos, procurando entender o que o texto está ali. Não, mas o que eles fazem? Eles procuram um viés de confirmação para as heresias deles, para as imundícies deles, para a falta de verdade deles. Ontem eu estava no canal do Robson e o cara falando um monte de besteira, que a caridade não perdoa os pecados. Gente, o cara não entende bodega nenhuma. Vai ver lá no canal do Robson ontem. Um monte de besteirada que o cara fala. Entendeu? Assim como, né, em Romanos, eles não leem o capítulo todo, eles só leem aquela parte que interessa. Né? Eles fazem isso com um monte de passagens da Bíblia. Tirando do texto para arrumar, né? Tirando do texto para arrumar contexto para pretexto. Outra que eles fazem é 2 Timóteo 3, 16, 17. Onde está lá escrito, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a doutrina, né? Vocês conhecem essa passagem? Só que tem um detalhe técnico. O protestante, ele lê assim, né? Galinha tem pena. Então o protestante bota assim, apenas as galinhas têm penas. Ora, meu irmão e minha irmã, não adianta você mostrar um avestruz, um pato, um roxinol com penas que eles não vão aceitar. Porque o orgulho deles não deixa. A cegueira espiritual lá é muito grande. Se você ler Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, todo, você vai ver que Paulo faz referência à tradição oral, quando ele fala de Janes e Jambres, né, lá de Janes e Jambres, faz referência ao seu próprio magistério, ao magistério da igreja, e aí Paulo conclui. Entendeu? Paulo conclui. Dizendo que aí sim toda a escritura é útil. Quer dizer, é a conclusão. É o resultado final de se seguir o magistério e a tradição. Por isso é que fora do magistério e da tradição, a Bíblia é menos que papel higiênico. Os protestantes inventaram, né, no meio protestante, essa satânica doutrina bíblica, que isso é satânico dentro do protestantismo. É adoração a Satanás pura. Ponto final. E outra coisa, que o amor deles à Bíblia é tão grande que se não é como eu quero, eles vão lá e adulteram. Não. Eles adulteram. Essa é a máxima dos filhos de Lutero. Por exemplo, eles pegam João 5,39, né? Em diante, que Jesus está dando uma bronca nos fariseus, nos examinar as escrituras. Eles dizem que Jesus está mandando examinar as escrituras. O texto é completamente diferente. Lutero começou o protestantismo, isso é provado historicamente, adulterando a Bíblia. Ele botou a palavra somente onde não tem. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, que amor à Bíblia é esse? Que amor às escrituras é esse? Que você adultera. Entendeu? Você não aceita as coisas como são. E assim como o diabo não aceita a realidade, ele é fantasia, ele é mascara. É assim que o protestante faz. Entendeu? Lutero dizia, tá? Se um papista lhe questionar sobre a palavra somente que ele adulterou, diga-lhe isso. Papista, é excremento? Só a mesma coisa. Quem não aceitar a minha tradução, que se vá. O demônio agradecerá por esta censura sem a minha permissão. Isso está escrito nos escritos de Lutero. Quer dizer, Lutero se colocou acima da Bíblia.
Que eles dizem que é solo escritura. Não existe solo escritura, o que existe é solo dóxica. O que existe é um sentimento satânico, perverso, diabólico, de ódio às escrituras. Entendeu? Porque citar a Bíblia, até o diabo citou. Acabou. E o diabo deve amar as escrituras, a palavra de Deus, né? Só que o protestante, ele é tão pior que o diabo, o protestantismo, que é uma possessão, né, diabólica, é tão que o diabo não adulterou a Bíblia. Ele não adulterou a escritura, o protestante o faz. E depois ele vem dizer que ele ama a escritura. Não, ele não ama a escritura. Ele ama aquilo que está no ego dele, na cabeça dele. E se não é como ele quer, ele vai lá, adultera, ele fantasia e diz que ama a fantasia. E dá as costas para a realidade. Não existe conhecereis a verdade do protestantismo. E sim, adulterareis a verdade, fantasiareis, mentireis. Que Lutero mesmo defendia uma boa mentira para tirar as pessoas do caminho da verdade, que é o catolicismo. Isso Lutero defendia e os filhos dele continuam fazendo a mesma coisa. Pelo fruto conhecereis a árvore. E essa é a árvore maldita de Lutero. Entendeu? Então, coerência, amor à palavra de Deus, baseado dentro de uma tradição, dentro do magistério, você só encontra dentro da Igreja Católica. Fora disso, é gambiarra, é doutrina de homens que eles ensinam. Tá? O protestantismo é pura doutrina humana, não tem nada de evangelho dentro do protestantismo. Ele não foi fundado com bases evangélicas. Né? Basta dizer que, por exemplo, Sola Fide, então ele diz somente a fé. E Paulo fala, olha, a caridade, o amor é maior que a fé. Cadê a sola escritura agora? Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, é isso. Né? Eu espero que você tenha gostado. Dê seu like, seu dislike, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no meu canal, divulgue esse canal, ajude nesse processo de evangelização. Né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.